Olá, crianças, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos relembrar a nossa aula da escola dominical, a primeira aula, que nós demos lá no livro de 1 Samuel, e o título tem como Perto de Você. Essa é uma história maravilhosa em que eu vou chamar um amiguinho aqui para dar essa aula maravilhosa comigo. É o Zezinho. E aí, Zezinho, a paz do Senhor Jesus? A paz do Senhor, tio. Vamos estudar a Bíblia? Vamos estudar. Vamos, mas antes a gente vai orar e dizer: Senhor Jesus, Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Nos ensina a ser fiel e dar luz para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. A nossa aula de hoje, ela fala a respeito de amizade. Você sabe o que é amizade, Zezinho? Sim, sei sim. O senhor é meu amigo. Muito bem, eu sou seu amigo. Mas ser um amigo de verdade é necessário 3 coisas básicas. Sabia disso? Quais são, tia? Ter muito amor pela pessoa, ter também gratidão e que essa amizade ela seja eterna também. Sabia disso? Legal. E a Bíblia ela fala de vários exemplos, como Ruth e Noemi, Paulo e Silas, enfim, tantos outros, mas o maior exemplo de amizade que a Bíblia diz pra gente está lá no livro de Samuel, que retrata da amizade de Davi e Jonatas. Muito bem. O rei Davi, que antes ele não era rei, ele era apenas o homem que matou Davi, matou Golias, e o filho de Saul, Jonatas, que era um homem também de Deus e que fez uma amizade muito bonita com Davi. Então, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 18, você vai ver o que Jonatas, ele logo que conheceu Davi, ele se afeiçoou, ele teve uma amizade. A Bíblia diz que inclusive amou Davi, amou pelo amor de amigo mesmo, e deu presentes para ele, e deu coisas boas para ele. Davi era um homem simples, não tinha nada, e a primeira coisa dessa amizade foi ter presentes. Zezinho, a Bíblia também nos ensina o que devemos fazer pelos nossos amigos. Você viu que Jonatas deu vários presentes para Davi, porque ele não tinha nada, ele era um homem muito simples. Mas Jonatas foi além. Como o pai dele, ou seja, o rei Saul, ele estava com muita inveja, Ele estava com raiva de Davi, porque Davi matou Golias. Davi era um homem muito famoso, Ele era um cara naquele momento. E aí, o rei Saul ficou com ciúmes. E ele disse: eu vou matar Davi. E Jonatas ficou sabendo, ouviu aquilo lá, aquela conversa e a trama. Já iam matar Davi naquela mesma noite das festas, das comemorações. E Jonatas, ele avisou Davi. Olha só que amigo legal, Então, o que nós devemos fazer pelos nossos amigos é sempre isso. Salvar a vida deles, orar por eles, Não é só dar presentes, pagar um hambúrguer, uma pizza, mas também ter um momento de amizade mesmo. Se ele está numa situação difícil com os pais, se você é bom de matemática, pode ajudar o outro coleguinha. Isso sim é uma amizade fiel. Quando será que essa amizade ela pode durar? Tem tempo para a amizade durar? Não, tio. Ela pode durar a vida toda, A vida toda. E ela pode durar até mais do que a vida toda. Isso é verdade. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos ensina, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 18, 19, 20, que Jonatas, ele acabou morrendo em combate. É verdade. Foi, Ele morreu, mas ele deixou alguns filhos. E um dos filhos dele era Mefibosete. Mefibosete também foi perseguido. Ele foi para uma cidade muito longe, onde ele passou fome, passou necessidades. E a amizade de Davi com Jonatas era tão grande que mesmo depois da morte de Jonatas, Davi honrou essa amizade. E aí ele mandou chamar quem fosse parente de... Ele não conhecia ainda Mefibosete, mas alguém lá do reino falou para ele: olha, Davi, existe o filho de Jonatas, que ele está morando lá numa cidade distante, está passando fome e necessidade, então manda chamar ele, manda ele vir para cá, ele vai morar comigo no palácio. E eu sei o nome da cidade, tio. Qual era o nome da cidade? O nome da cidade era Lodebar, tio. Lodebar, essa mesmo.
E aí Davi tirou Mefibosete daquele lugar e ele foi morar no palácio. Então, olha só como Deus honrou essa amizade. Deus fez coisas maravilhosas por conta dessa amizade fiel, sincera, uma amizade que durou por gerações, né? Então, criança, você tem que ter amizade desta maneira. A Bíblia nos ensina através dessa amizade entre Davi e Jonatas que nós devemos ter amizades dentro da igreja, né? Que a gente possa louvar o mesmo Deus, possa cantar, que a gente possa orar um pelo outro. E existe um amigo maior, né? Maior do que essa amizade, só a amizade mesmo de Jesus conosco, que é Ele que nos escuta, é Ele que nos abençoa e é Ele que vai também escutar você de todas as coisas, das suas aflições e atender os seus pedidos, né? Então, essa é a nossa aula de hoje. Que Deus possa te abençoar muito e você escolher bem as suas amizades. E isso também diz, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz e desfrutar do seu amor. Muito bem, por isso que aquela música diz, Jesus é o amigo melhor. Né? Jesus é o nosso amigãozão. Então Deus te abençoe e fique com Deus. A paz do Senhor. A paz do Senhor.